Paz do Senhor Jesus Cristo, missionária Jaqueline, todos do projeto Girassol, queremos parabenizar por esse projeto. Todos vocês que estão juntos nesse projeto estão de parabéns. Esse projeto, primeiro é de Deus, né? Primeiro é de Deus, é do Senhor Jesus, e depois veio para as mãos da missionária Jaqueline, de todos os guerreiros e guerreiras que estão juntamente com ela. São como na semelhança Gideão e os 300, né? Gideão e os 300. E são os valentes, os guerreiros, são aqueles que não olham para a direita nem para a esquerda, sempre avante, com Jesus na frente, no controle, sempre. Uma alegria nós estamos aqui, fazendo parte desse conclave, sendo abençoados juntamente com vocês. É uma honra poder estar aqui, nesse ambiente, aonde a glória de Deus, a presença do Senhor Jesus é real e é muito forte em nosso meio. Eu quero compartilhar com vocês o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a seguir. O texto que eu quero compartilhar com esta amada igreja desse projeto Girassol se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e versículos 14 a seguir. Nós vamos ler alguns versículos desta biblioteca divina, das Sagradas Escrituras, e vamos ver o que Deus compartilha conosco à luz da sua infalível palavra, inerrante palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a seguir. A Bíblia nos fala assim, e Jesus, a Bíblia nos diz assim, e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Eu vou repetir. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Versículos 15, a Bíblia fala, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, com a sua palavra. Com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Amada igreja, Projeto Girassol, nós estamos diante de um texto a qual a Bíblia vem nos mostrar de uma forma panorâmica que este personagem chamado Pedro não era um desconhecido, não era uma pessoa distante de Jesus, não era uma pessoa que não conhecia Jesus. Muito pelo contrário, Pedro era uma pessoa íntima no sentido de amizade, no sentido de servir, no sentido de servo, no sentido de discípulo, no sentido de estar presente, no sentido de estar junto com Jesus e ter ele como seu Raboni, como seu mestre, como seu Senhor, como seu Senhor que agia na vida dele de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, de uma forma marcante. Ele ouvia Jesus, aprendia com Jesus, ele sempre estava andando com Jesus e também vendo as suas obras maravilhosas, as suas obras, os seus feitos. E ele via Jesus fazendo não poucas obras, mas Jesus fazendo muitas obras.
E este Pedro conhecia Jesus e Pedro também sabia que Jesus conhecia ele muito bem. Nós já aprendemos aqui pela revelação da palavra que assim como Jesus conhecia Pedro e Pedro também conhecia Jesus, muito mais Jesus conhecia Pedro e sabia a fundo quem era Pedro, sabia o seu potencial, sabia as suas fraquezas, as suas limitações, sabia do que ele era capaz e o que ele era capaz de fazer, realizar, e também o que ele não era capaz de fazer, de realizar. Um homem que andou com Jesus, um homem que Jesus também andou com ele. E não existe coisa melhor nessa terra dos viventes, igreja do Projeto Girassol, todos que estão aqui, não existe coisa melhor do que ter a companhia da presença de Jesus. A presença dele é uma presença que nos motiva, como motivava Pedro, motivava todos os apóstolos, motivava todos que estavam perto dele, que chegavam perto dele, a presença dele motivava, a presença dele trazia conforto, a presença dele trazia alívio, trazia refrigério. Ele mesmo chegou a dizer nas Sagradas Escrituras, de uma forma revelativa, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, ele mesmo chegou a dizer, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Ele é aquele que tinha alegria, que tem alegria, ele é aquele que tem um alívio, ele é aquele que tem um refrigério. O seu fardo não é pesado, o seu jugo não é pesado, o seu fardo é leve, aleluia. O seu jugo também é suave. E este Jesus é o que andava com Pedro, é o que falava com Pedro, é o que estava sempre de Pedro, é o que estava sempre perto de Pedro. E Pedro sempre tendo essa amizade, essa conexão com o Senhor Jesus, com o seu Rabboni, com o seu mestre. Não é diferente hoje. Aleluia. Nós temos a mesma presença de Jesus, mas de uma forma espiritual, porque fisicamente Pedro estava com Jesus, mas Pedro não via só a pessoa de Jesus, Pedro também via o manifestar espiritual de Jesus, a poderosa companhia, a poderosa presença, as manifestações de Jesus eram sobrenaturais. E hoje não é diferente na terra dos viventes. Hoje, cada filho, cada filha, cada servo, cada serva ainda tem a presença, ainda tem a companhia da presença. E a presença de Jesus é o que nos motiva, a presença de Jesus é o que nos fortalece. Meus irmãos, igreja amada, a presença de Jesus é o que nos refrigera. Porque que sempre, não só a multidão, mas os apóstolos, os discípulos, sim, Pedro também, juntamente com todos os apóstolos, discípulos, sempre queria estar perto de Jesus, porque perto de Jesus tem palavras de vida, perto de Jesus tem consolação, perto de Jesus tem alegria, e a alegria que Jesus dá não é passageira, a alegria que Jesus dá tem durabilidade, a alegria que Jesus dá e a paz tem permanência. Eu e você podemos dormir em paz, acordar em paz, porque a paz, a presença, a alegria de Jesus não está fora de mim, está dentro de mim, não está fora de você, não está longe de você, está dentro de você. Pega a palavra, pega a revelação. Pedro tinha presença, Pedro tinha companhia, via o sobrenatural, e hoje não é diferente, ainda que não temos a presença física de Jesus, mas temos a presença espiritual. Eu vou repetir para você sentir a presença da glória a Deus do outro lado mais forte. Não temos a presença física de Jesus, mas temos a presença espiritual. E a presença espiritual de Jesus é a nossa maior alegria. A presença de Jesus é o nosso refrigério. A presença de Jesus é o nosso conforto. A presença de Jesus é o que gera milagres. A presença de Jesus é o que gera vitórias, acontecimentos inéditos. Tudo é a presença e a presença de Jesus que está nessa festa conosco do Projeto Girassol. É a presença de Jesus que está aqui. Nós estamos aqui é por causa da presença dele. Nós estamos aqui é por causa dele. E um dia, esse mesmo Pedro, aleluia, que tinha companhia de Jesus, que viu o sobrenatural de Jesus, que viu Jesus não fazer pouco, viu Jesus fazer muitas obras, grandes obras, e não é diferente hoje.
aleluia, Jesus continua fazendo grandes obras, Jesus continua fazendo grandes milagres, Jesus continua fazendo maravilhas, Jesus continua fazendo obras extraordinárias. Esse Jesus, ele entra em um dia, ele entra repentinamente. Aonde? Na casa de Pedro. Ele poderia ir na casa de outras pessoas que estavam enfermas, bem verdade. Ele poderia ir em um lugar aonde ia atrair maior número de multidão, é verdade. Mas só que Jesus, ele escolhe a casa de Pedro, porque ele sabia que lá tinha muitos milagres e maravilhas. E pela sua presciência, que é um dos atributos dele, que faz ele ver, que faz ele enxergar o que nós não enxergamos, o que nós não vemos, que é o que está não à direita, nem à esquerda, nem tão pouco atrás, mas pelo seu atributo de presciência, ele vê o que está na frente, ele sabe o que está por vir, ele sabe o que vai acontecer na minha e na sua vida, e ele sabia que ele precisava entrar na casa de Pedro, porque tinha milagres lá, tinha maravilhas lá. Alguém estava triste, alguém estava ferida, alguém estava com a sua autoestima para baixo, alguém estava precisando ser renovada, alguém estava precisando, na verdade, ser levantada, curada, sarada. Alguém, na verdade, precisava ter uma visita especial e precisava ser sarada, não só fisicamente, mas precisava ser levantada. E só quem pode curar, só quem pode levantar alguém, só quem pode colocar a autoestima para cima, só quem pode motivar, só quem pode renovar tudo na vida de uma pessoa é Jesus. É Jesus. Eu quero estar pregando uma mensagem cristocêntrica neste momento, nesta noite. Eu quero estar pregando essa mensagem cristocêntrica. Eu quero estar focando aqui o maior centro de tudo. Jesus é o centro dessa pregação, é o Senhor dessa pregação. E esse Jesus, ele entra na casa de Pedro, como eu disse, pelo seu atributo de presciência, ele sabia o que estava na frente, ele sabia que ia entrar na casa de Pedro, mas mais tarde uma multidão ia se aproximar, ia chegar, porque Jesus, pela sua presciência, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente comigo, o que vai acontecer lá na frente com você, conforme os nossos caminhos, nossas atitudes, os nossos passos, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que já está preparado. Pega a palavra, pega a revelação. E lá vai Pedro. Pedro, aleluia, recebe Jesus na sua casa com alegria. Não existe coisa melhor do que nós recebemos Jesus na nossa casa. Tipologicamente falando, não existe coisa melhor de recebermos Jesus no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Não existe prazer melhor e maior, não existe uma alegria mais satisfatória do que a presença poderosa, magnífica, profunda, extensiva, abrangente, renovadora, curadora, restauradora, restituidora, poderosa, majestosa é a presença de Jesus. E é esta presença que está aqui esta noite nessa festa, é essa presença que está nos enchendo, é essa presença que está nos revigorando, é essa presença que está trazendo o sobrenatural do céu aqui nessa terra, dos viventes, aqui nesse ambiente, é a presença de Jesus. E Pedro, aleluia, glória a Deus, recebe Jesus com alegria na sua casa. E quando Jesus senta na casa de Pedro, quem ele vê? A sogra de Pedro, jazendo em febre. A febre não era uma febre baixa, era uma febre alta que podia ocasionar a morte. Mas Jesus é assim, quando a enfermidade vem, ou a morte tenta se aproximar, Jesus, ele não tarda, Jesus não chega atrasado, Jesus chega na hora certa. E quando ele entra na casa de Pedro, a Bíblia fala desse texto, que ele vê a sogra de Pedro. E ali, aquela mulher que estava no cantinho dela com a autoestima lá para baixo, aquela mulher que estava triste, porque não é fácil, só quem teve uma febre alta sabe, o corpo fica pesado, o corpo fica cansado, o corpo fica frágil.
e você não tem vontade de fazer nada, você só quer ficar na cama, você só quer ficar no leito, você só quer ser medicado, medicada, você só quer ser cuidado, cuidada, e assim sucessivamente. Você quer cuidados, você quer repouso, seu corpo não aguenta, e a sua autoestima fica para baixo, com tantos compromissos, tantas responsabilidades, tanta coisa para fazer e realizar. E a sogra de Pedro não podia fazer mais nada, estava impossibilitada de realizar os seus compromissos, os seus afazeres, com a autoestima lá para baixo. Ela precisando de um renovo, precisando de algo novo no seu coração, na sua saúde, na sua vida. E Jesus chega na casa de Pedro. E quando Jesus chega, começa, então, um mover de um grande avivamento na casa de Pedro. Eu quero estar pregando uma mensagem cristocêntrica, mas também uma mensagem avivalística, para mim e para você, neste conclave do Projeto Girassol. Eu quero dizer a você que, quando Jesus chega na casa de Pedro, ele não chega ali para deixar aquela mulher no mesmo estado que ela estava, com a autoestima para baixo, triste, aflita, cheio de aflição de poder fazer algo e não poder, poder querer realizar algo e não poder, fragilitada, ela estava limitada, melhor dizendo, ela estava frágil, estava limitada aos seus afazeres, àquilo que ela gostava de fazer, tudo difícil para ela, mas quando Jesus chega lá, Jesus chega para avivar o coração dela. Quando Jesus chega na casa de Pedro, Jesus chega para avivar a alma dela. Jesus chega para avivar o coração dela. E quando Jesus chega para avivar o coração dela, a alma dela, a vida dela, ela estava enferma. Mas quando Jesus chega com o avivamento, não tem enfermidade que fica no ambiente. Quando Jesus chega com o avivamento, não tem dor que fica no ambiente. Quando Jesus chega com avivamento, não tem autoestima para baixo. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, não tem ambiente triste que permaneça. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, tudo se transforma em sobrenatural. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, nada fica normal. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, o que é normal passa a ser espiritual. O normal passa a ser sobrenatural. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, o coração frio se aquece. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, o coração apagado tem luz. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, quando a pessoa está moribunda, com a autoestima para baixo, desmotivada, recebe motivação. Quando Jesus chega com avivamento no ambiente, a alegria chega. Quando Jesus chega com no ambiente com avivamento, pode ter dor, pode ter aflição, pode ter o corpo pesado, mas quando Jesus chega com avivamento, o que é pesado tem que sair, e o que é leve chega, o que é suave toma conta do ambiente. Quando Jesus chega com avivamento, o que é ruim fica bom. O que estava dando errado passa a dar certo. Quando Jesus chega com avivamento, o que não acontecia de bom acontece o melhor. Aleluia. Pega a palavra. Pega a palavra, pega a revelação. Glória a Deus. E quando Jesus ele entra na casa de Pedro e vê a sogra de Pedro, ele não vê só ela. Ele vê as suas necessidades. Pega a palavra, pega a revelação. Eu vou repetir para você sentir a presença. E dá glória a Deus mais forte aí do outro lado. Quando Jesus vê ela, não vê só ela, a sogra de Pedro fisicamente. Ele vê as suas necessidades. Pega a palavra. Ele sabia a enfermidade. Ele sabia o estado que ela estava. Ele sabia como ela estava no profundo. Pega a palavra, pega a revelação. O Senhor manda lhe dizer pela revelação da palavra. Jesus está olhando para você nesse exato momento. E ele sabe das suas necessidades. Como ele sabia das necessidades da sogra de Pedro. Jesus sabia o que ela precisava. Jesus sabe o que você precisa. Jesus tinha para ela o que ela precisava. Pega a palavra, pega a revelação. Jesus manda lhe dizer que o que você precisa não está com o doutor.
O que você precisa não está com a doutora. O que você precisa não está com o advogado. O que você precisa não está com a advogada. O que você precisa não está nas mãos do promotor. O que você precisa não está nas mãos da promotora. O que você precisa não está com o júri. O que você precisa da sua causa não está com a sua família. O que você precisa não está com o vizinho à direita e à esquerda. O que você precisa não está com o seu pastor, não está com a sua pastora, não está com o missionário, com a missionária. O que você precisa não está com o corpo docente de obreiros. O que você precisa não está na igreja. O que você precisa não está na igreja, na comunidade, não. O que você precisa está com Jesus. Jesus. Ele é o dono da bênção, ele é o dono da vitória, ele é o dono do milagre. E esta noite Jesus chega com avivamento até mim, até você, na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida. E ele está dizendo: estava ruim, mas vai melhorar. Tinha dor, mas vai embora. Estava difícil, mas vai acontecer o melhor. Pega a palavra, pega a revelação. E agora Jesus vê as necessidades da sogra de Pedro. Pega a palavra. Jesus sabe das suas necessidades. Eu vou repetir. Jesus sabe das suas necessidades. E aonde Jesus vai agir? Na necessidade de Pedro? Não. Na necessidade de outras pessoas que estavam na casa de Pedro? Também não. Aonde Jesus vai agir? Nas necessidades da sogra de Pedro, aonde ele viu as suas necessidades. Pega a palavra. Pega a revelação. Jesus nunca vai agir fora das necessidades de alguém. Jesus sempre vai agir em cima das necessidades de alguém. Eu vou repetir, pega a palavra, pega a revelação. Jesus nunca vai agir fora das suas necessidades. Jesus nunca vai agir longe das suas necessidades. Jesus nunca vai agir distante das suas necessidades. Sempre Jesus vai agir em cima, nos detalhes. Pega a palavra, pega a revelação. Em cima, nos detalhes da sua necessidade. Pastor, prova na Bíblia. Vem comigo com a Bíblia. Jesus entra na casa de Pedro. O avivamento começa, o ambiente já muda. O ambiente fica alegre. Jesus vê não só a sogra de Pedro, vê as suas necessidades. O que ele faz? Toca ali. O que Jesus faz? Toca ali. Aonde? Pela mão. Toca ali. Pela onde? Pela mão. E quando ele toca, o que acontece? A febre alta vai embora. A morte que se aproximou vai embora. Pega a palavra, pega a revelação. É assim que Jesus faz. Aonde Jesus chega com o avivamento, a enfermidade não pode ficar. Eu vou repetir. Aonde Jesus chega com o avivamento, a enfermidade não pode ficar. Eu vou repetir que tem gente que ainda não deu glória. Aonde Jesus chega com o avivamento, a enfermidade não pode ficar. Aonde Jesus chega com o avivamento, a necessidade é suprida. E aonde Jesus age? Nos detalhes, nos detalhes, nos detalhes e nos detalhes. A febre alta vai embora, a morte vai embora. E o que chega? A vida. Porque o avivamento chegou. E o que o avivamento faz? Traz vida. O que o avivamento faz? Traz vida. Aleluia. E quando esta mulher recebe o avivamento, o que ela faz? Continua no leito? Não. Qual é o posicionamento da sogra de Pedro? Recebe o avivamento, recebe o toque de Jesus. Continua tudo do mesmo jeito, é isso? Continua tudo do jeito que ela estava, é isso? Permanece do mesmo jeito, tudo normal. Nada muda, é isso? Não. Vem para a Bíblia, vem para a biblioteca divina. Quando Jesus toca, eita, pega a palavra, pega a revelação. Quando Jesus toca, eita, eu estou sentindo graça a pregar essa palavra aqui. Quando Jesus toca, tudo muda. Quando Jesus toca, tudo se transforma. Quando Jesus toca, a posição dela deitada muda. De deitada, ela se posiciona sobre os seus pés. Levanta. Isso aqui é forte demais. E logo vai servi-los. Olha o texto, versículos 15. Depois que a febre a deixou, ela se levanta repentinamente, pelo poder de Jesus. Ela se levanta. Eu vou repetir para você, da glória a Deus, doutorado mais forte. Pelo poder de Jesus,
pelo avivamento que Jesus levou até ela. Ela se levanta. Olha o poder do avivamento. Eu vou repetir. Olha o poder do avivamento de Jesus. Eu não estou falando de movimento. Irmãos, não estou falando de movimento físico. Eu estou falando de avivamento real de Jesus. O avivamento real de Jesus não é movimento. O avivamento real de Jesus pode gerar movimento, mas o avivamento real de Jesus é mudança, é transformação. O avivamento real é posições diferentes. O avivamento real é vida. O avivamento real é reação, é agir sobre aquilo que recebeu. Ela recebe o avivamento, a febre, a morte, a dor, tudo vai embora. E ela está curada. Eu vou repetir, ela está curada. Melhor do que antes. Eu vou repetir para você da glória a Deus. Pega a palavra, pega a revelação. Ela está melhor do que antes. Pastor, como assim melhor do que antes? Só a febre que deixou. Eita, olha para a palavra, não é só a febre que deixou. A febre era para a morte. Eu vou repetir, a febre era para a morte. Senão Jesus não ia intervir. Por quê, pastor? Porque o que é ordinário, eu e você fazemos. Está ao nosso alcance. Hoje a medicina está muito avançada. Hoje a medicina está muito avançada, é verdade. Mas sabemos que além da medicina estar avançada demais, mas sabemos desde os tempos primórdios mais antigos que já existia a medicina que é uma medicina mais caseira, mais doméstica, uma medicina que os antigos já trabalhavam sobre elas. E ela podia usar os medicamentos caseiros para ser curada, para ser sarada, fazer o que está ao seu alcance. Se fosse para ela fazer, tinha feito. Mas a febre era tão alta que não era um problema para ela resolver. Não era um problema para Pedro resolver. Não era um problema para outros parentes resolver. Era um problema para Jesus resolver. Pega a palavra, pega a revelação. Quando o avivamento chega, aquele problema que é impossível para mim, aquele problema que é impossível para você, Jesus age no problema impossível. E o que era impossível passa para a pessoa ser possível. O que parecia distante da realidade passa a estar perto da realidade. Olha o que Jesus faz. Age nas necessidades. Toca-lhe. A febre vai embora. Ela levanta e já vai trabalhar. Já vai fazer alguma coisa, já vai servir. Pega a palavra, estou pregando Bíblia. Eu estou pregando dentro da biblioteca divina. A maior revelação, a maior profecia por excelência. Pega a palavra, pega a revelação. Só o que é capaz de fazer isso é Jesus. É Jesus que traz o avivamento. Uma pessoa caída se levanta rapidamente e começa a fazer, ter condições, capacidade de fazer o que não fazia. Isso é só Jesus com o avivamento que faz. É só Ele que nos dá esta honra. Quando Ele aviva a sogra de Pedro, ela não fica mais na mesma posição. Ela era, pelo jeito aqui, sanguínea. Pega a palavra, pega a revelação. Se ela fosse fleumática, ou se ela fosse melancólica, ia ficar como muita gente. Ai, ainda estou com dores. Ai, eu tenho que ficar deitada. Ai, eu preciso continuar sendo medicado. Amanhã eu levanto. Amanhã eu acordo. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Sanguínea. Opa! Recebi meu milagre, a minha cura. Embora, morte, não tem mais. Vida. Opa, para cima. Levanta. Quem está aqui é Jesus. Vou preparar o melhor pão. Eita, glória, vou preparar o melhor café. A mesa, prepara aí, homem. Utiliza a coisa aí, porque eu vou servir o grandão da Galileia. Jesus está aqui, agora na sua casa, eu vou servir ele. Eita, pega a palavra, pega a revelação. E lá vai. Se levanta, age, atitude, movimento. Irmãos, quem é avivado por Jesus reage. Tem vida, se mexe, move, é ativo, é ativa, é sanguíneo. Pastor, mas é pecado ser sanguíneo demais. Prova na Bíblia para mim que é pecado. Tudo tem que ser no controle de Jesus.
Eu vou repetir, tudo tem que ser no controle de Jesus. Nunca fleumático demais, nunca sanguíneo demais, nunca melancólico demais, nunca demais. Tudo que é demais, dá errado. Só o que não dá errado é quando se enchemos da presença dele que está aqui. Eita glória, eu vou repetir. Só o que não dá errado é quando enchemos da presença dele que está aqui. A presença dele nunca é demais. Eu vou repetir para você sentir a presença da glória de Deus mais forte. A presença de Jesus é a única que nunca é demais. Pega a palavra, pega a revelação. Tem gente que quando Jesus está presente, não consegue perceber, ter percepção, sensibilidade espiritual. Jesus está aqui. Aquela mulher, a febre era tão alta, tão grande, que quando ela se levanta, sente que Jesus tocou na sua mão, a febre vai embora, a morte, ela sente que Jesus ali, ela começa a ver Jesus, que eu acredito na minha conjuntura, que os seus olhos, ela estava até difícil de se abrir. Tanta febre, tanta dor, tanta enfermidade, tanta incomodação no corpo. Mas quando Jesus chega ali e toca, os seus olhos se abrem. Eu quero conjecturar aqui, ela olhando para Jesus e vendo o sorriso de Jesus, vendo o olhar de Jesus alegre, alegre para ela. Oh, irmãos, eita, glória, igreja. Projeto Girassol não tem coisa melhor do que a companhia, do que a presença de Jesus. Aleluia. E quando ela sente, irmãos, é bom demais sentir a alegria de Jesus. E ela sente a alegria de Jesus não só na vida dela, mas no ambiente. Porque o ambiente que Jesus entra é a casa de Pedro. Eita, glória. Pega a palavra, pega a revelação. Jesus está entrando na tua casa essa noite. Eu vou repetir isso aqui, é profético. Jesus está entrando na tua casa esta noite, e Jesus está entrando para um grande avivamento. Eu vou repetir, permita-me ser a voz revelativa através das Sagradas Escrituras para você. Há um avivamento grande entra na tua casa. Eu vou repetir, um avivamento grande entra na tua casa. Se tinha dor, vai sair. Se tinha enfermidade, vai sair. Se tinha mal autoestima baixo, vai sair. Tristeza, aflição, tudo que era ruim vai sair, porque Jesus está entrando na sua casa, com um avivamento. Não é qualquer avivamento, é um avivamento real, poderoso, que vai surpreender muita gente. Quem pega a palavra? Quem pega a palavra? Quem pega a revelação da palavra? Quem tem glórias para ele, glorifique. Quem tem aleluias para ele, verbalize palavras de adoração. Por quê, pastor? Jesus está avivando a sua casa. Jesus está avivando mais você a partir dessa noite. Jesus está te avivando mais a partir dessa festa, desse projeto. Você será mais avivado. Você será mais avivado. Você será mais avivada a partir desse projeto. Aleluia! Vamos prosseguir. Jesus entrou na casa, agiu nas necessidades. E agora aquela mulher que não podia se levantar está servindo. Olha o que o avivamento faz. O avivamento faz isso. Faz a gente produzir novos frutos. Eita, pega a palavra, pega a revelação. O avivamento faz a gente ter atitude boa. Aleluia, pega a palavra, pega a revelação. Mateus capítulo 7 e versículos 18, a Bíblia fala: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Versículo 19, a Bíblia fala, pega a palavra, pega a revelação. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e a lança no fogo. Versículos 20, fala a palavra. Portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Eita glória, pega a palavra, pega a revelação. E agora aquela mulher está dando os frutos novos, frutos de gratidão. Ela quer servir, ela quer agradar. Só quem é avivado e avivada gera frutos de gratidão, gera frutos de servir. E o servir aqui não é Jesus fazer para mim primeiro, literalmente, para eu fazer para ele. É eu fazer para ele, porque eu sei que ele é bom para mim. Eita, eu vou repetir.
foi bom para a sua sogra. Pega a palavra, pega a revelação. Jesus é bom para mim. Jesus é bom para você. Jesus é bom para a minha casa. Jesus é bom para a sua casa. Jesus é bom para a minha família. Jesus é bom para a sua família. Jesus é bom para a minha família, para os meus filhos, para a minha descendência. Jesus é bom para a sua descendência. Jesus é bom para a minha geração. Jesus é bom para a sua geração. Jesus é bom para a nossa geração. Só quem crê, dê glórias a Ele, verbaliza palavras de adoração, porque Jesus é bom, Jesus é bom, e Jesus faz obras boas, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Quando Jesus chega com o avivamento, eita glória, coração deu uma queimada aqui agora, eita, aleluia, deu uma aquecida aqui agora, eita glória, aleluia. Quando Jesus chega com o avivamento, na nossa casa, na nossa vida, a gente gera frutos de gratidão. Ela se levanta e vai servir. Mas ela não vai servir o pior. Acredito na minha conjuntura que ela vai servir o melhor, porque quem está ali é Jesus. É o seu Rabboni, é o seu mestre. Pega a palavra, pega a revelação. Aleluia. E você acha que Jesus não se alegrou em ver ela já curada, sarada e fazendo o melhor para ele e para todos que estavam ali presentes? Pega a palavra, pega a revelação. Jesus manda lhe dizer pela revelação da palavra que quando você faz o melhor para ele, ele vê. Quando você faz o melhor para ele, ele sabe. Ninguém está vendo, mas ele está. Ninguém está percebendo, mas ele está. O que você faz às ocultas, o que você faz nos bastidores, o que você faz no anonimato, Jesus sabe, Jesus percebe, Jesus tem visto, e pode ter certeza, Jesus recompensa. Eu vou repetir, Jesus recompensa, Jesus sabe que você está fazendo o seu melhor. Continua, continua. Pega a palavra, pega a revelação. Você acha que a sogra de Pedro saiu de perto de Jesus? Não. Ficou ali pertinho. Irmãos, igreja, projeto Girassol, todos que estão nesse conclave, quem recebe a bênção, quem está perto do dono da bênção. Eita glória! Quem recebe a bênção, quem está coladinho, juntinho do dono da bênção. E quem é o dono da bênção é Jesus, que está aqui nesse projeto, aleluia, nessa festa conosco. É Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, tudo é para Ele, nós somos dele. Todos que já pregaram aqui é para Ele, para a glória dele. Todos que louvaram aqui ainda vão louvar, vão pregar, é para a glória dele. Não existe grande, não existe menor. O grande é Ele, o poderoso é Ele, o tremendo é Ele, o santo é Ele, o verdadeiro é Ele, magnífico é Ele, o eterno é Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o jubilado é para Ele, o honrado é Ele, o reverenciado é para Ele, a gratidão é para Ele, tudo é para Ele, nós somos dele, o louvor é para Ele, aleluia, o seu glória é para Ele, o meu glória é para Ele, o nosso aleluia é para Ele, a minha adoração é para Ele, a sua adoração é para Ele. Jesus está aqui nos avivando nessa festa, é o Senhor do avivamento que entrou na casa de Pedro, entrou na vida da sogra de Pedro, entrou na minha vida, entrou na sua vida, entrou na minha casa, entrou na sua casa, entrou na minha família, entrou na sua família. É por isso que eu sou avivado, porque Jesus trouxe avivamento. É por isso que você é avivado, é avivada, porque Jesus entrou na sua vida. Aleluia. Quando você receberam Jesus aqui, levanta a mão, glorifique. Quando você receberam Jesus aqui, levanta a mão, dê um sinalzinho aí. Você recebeu Jesus e recebeu o avivamento da parte dele. Aleluia! Recebeu Jesus e foi avivado, avivada por ele. E uma vez avivado, sempre avivado. Eu vou repetir, uma vez avivado, sempre avivado. Uma vez avivada, sempre avivado. Pergunte para quem você quiser aqui, nesse projeto Girassol, se alguém aqui quer abrir mão de Jesus. Pergunte aqui, se alguém aqui quer abrir mão da chama de Jesus, do fogo que queima. Pergunte, se alguém aqui quer renunciar à bandeira do Evangelho. Não. Por quê, pastor? Uma vez avivado,
Eita glória! Uma vez avivado, sempre avivado. Uma vez cheio, cheia, sempre cheia. Uma vez com o coração queima, é sempre queimando, é sempre ardendo. Quem tem o coração queimando aí por Jesus, levanta a mão e a voz e glorifique a Ele, porque é Ele que aquece o meu coração, o seu coração. É Ele que nos incendeia, é Ele que te incendeia, é Ele que incendeia a igreja, é Ele que incendeia a tua casa, é Ele que incendeia a tua família, é Ele que coloca fogo nesse país, na nossa geração. É Jesus que nos aviva, é Jesus que tem mais fogo, mais avivamento para essa geração. É Jesus, o Senhor do avivamento. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Agora o fogo aumentou. Eita, eita, o fogo aumentou. Eita glória, pega a palavra. Pega a palavra, pega a revelação da palavra. Isso aqui é muito forte. Quer servir a Jesus e vai fazendo o melhor para Jesus, irmão. Quando o avivamento chega, sempre tem coisas novas que acontecem no ambiente. Eu vou repetir. Sempre quando chega um avivamento no ambiente, sempre acontecem coisas novas. A sogra de Pedro foi curada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Recebeu o seu milagre. Parou por aí? Não. A obra continua. Parou por aí? Não. A obra continua. Pega a palavra. Pega a revelação. Escute o que Jesus está falando. As mudanças novas acontecem. Não parou na sogra de Pedro. Olha os versículos 16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Pega a palavra, pega a revelação. E ele, meu Deus, isso aqui é forte demais. Isso aqui é impactante demais. E ele, com a sua palavra, pega a palavra, pega a revelação. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Olha que tremendo. Olha que forte. Ele não pegou a tinta preta, nada contra. Eu prego em igreja de parede preta também. Só para você ter uma noção que Jesus faz, o que resolve. Não é o movimento. Não pintou as paredes de preta, nem de vermelho. Ele não fez questão de colocar, de mudar os móveis de lugar. Ele não fez questão de mudar a mesa de lugar. Ele não fez questão de mudar as lamparinas de lugar. Ele não fez questão de colocar mais azeite na lamparina, porque tinha gente para fazer isso na casa de Pedro. Não fez questão disso. Ele não fez questão de montar ou de pedir para alguém colocar bandeiras. Também não fez nada disso. Só o que ele fez foi receber a multidão e usar a palavra. Não precisou de luzes, não precisou de fumaça, não precisou de nada superficial. É a palavra. É a palavra. Pode ter fumaça, mas a palavra tem que ser primeiro. Pode ter parede preta, mas a palavra tem que ser primeiro. Pode ser a cor que for, mas a palavra tem que ser primeiro. Pode gerar o movimento que for danças, mas a palavra tem que ser o centro. A palavra, a palavra, a palavra. Quem ama a palavra? Quem crê na palavra? Quem anela pela palavra? É a palavra de Jesus que nos aviva mais, é a palavra dele que nos cura, é a palavra dele que levanta, é a palavra que restaura, é a palavra que sara, é a palavra que coloca no lugar em ordem o que está fora do lugar. É a palavra. Pega a palavra, pega a revelação. É a palavra. Isso aqui é forte demais. E ele não precisou ficar entrevistando também, não. Quem é que está aí nesse corpo? Qual é o seu nome? Capiroto? Não. Bobagira? Zé Pilito? Não. Usou a palavra.
Sai, eita, sai, sai, tem que sair, não sai para ver. Eita, o negócio fica mais estreito. Aleluia, com Jesus não tem meio termo. É sai e tem que sair. Aleluia, com Jesus funciona assim, irmãos. Não precisa rodeio, é usar a palavra. Sai em nome de Jesus, tem que sair. Colocar as mãos e ordenar, seja curado e vai ser curado. Seja curada e seja curada e vai ser curada. Seja curado e vai ser. Seja curada, vai ser. Seja sarado, sarada em nome de Jesus e a cura vai chegar. Por quê, pastor? Quem cura é Jesus. Quem opera milagres hoje ainda é Jesus. Eu vou repetir. Quem cura hoje, Jesus. Quem opera milagres hoje é Jesus. O avivamento está na terra dos viventes. Eu vou repetir. O avivamento de Jesus ainda está na terra dos viventes. Pastor, mas os grandes milagres foi só nessa época. Não, não. Eu fui curado de câncer, de leucemia, estado avançado. Era para mim estar morto. Eu estou aqui pregando para você. Porque Jesus faz milagres. Não podia gerar mais filhos. Temos três, vem mais um, quatro. Quatro filhos. Eita, eita, eu vou repetir, quatro filhos, irmãos, é Jesus que faz isso. É ele, é ele, é ele, é ele. É ele que faz, não podia trabalhar. Eu trabalho igual gente grande, é ele que dá graça, é Jesus. Aleluia. Irmãos, é Jesus que faz isso. É Jesus quem dá saúde, quem dá vida. É Jesus, é para mim estar morto. Eu estou aqui cheio de vigor de vida, pregando para você que Jesus aviva, que Jesus dá um avivamento. E quando ele aviva, está avivado. Quando ele aviva, está avivado. Quando ele entra, ele não entra para fazer remendo, ele entra para curar, sarar. Aleluia! A obra é perfeita. Eu vou repetir. A obra de Aleluia. Jesus é perfeita. Aleluia, sinta a presença dele, glorifique ele na sua presença. Aleluia. Detalhe, usa a palavra, expulsa os espíritos e Aleluia. cura Glória a Deus. todos. Pega a palavra, olha o texto. Cura todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse a palavra que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pega a palavra, pega a revelação. Pastor, eu estou com dor, essa dor não é sua. Pastor, estou enfermo, estou enferma, essa enfermidade não é sua. Pastor, mas eu estou com uma enfermidade que está inchando os pés, as pernas. Essa enfermidade não é sua. Eu estou com caroço, estou com tumor, não sei aonde. Não é sua esse caroço, essa enfermidade. Pastor, eu estou com o rim infeccionado. Pastor, é renite, é sinusite, é tanta coisa. É pressão alta, é pressão baixa. É tudo descontrolado. Jesus chegou aqui para controlar. Ele tem avivamento. Eita! Eu vou repetir para você sentir a presença da glória de Deus ao seu outro lado. Ele chegou aqui para avivar. Desde quando começou, Jesus está avivando. Está avivando. Em cada louvor, em cada pregação, os vasos se enchendo, se enchendo, se enchendo, transbordando, transbordando. Cada palavra transborda, cada pregação, cada louvor, cada mensagem, cada edificação, cada conhecimento. O vaso se enchendo, está enchendo, está enchendo. Pega a palavra, pega a revelação. E até o último pregador, com o pastor Isaac, acredito que é o último que vai pregar, não sei se é ele mesmo. Aleluia, vai ser tremendo. Os vasos vão continuar transbordando. E Jesus avivando, avivando. Mano, pega a palavra que ele tem mais avivamento. Pega a palavra, pega a revelação. E agora, todos são curados. Jesus não cura alguns, olha no texto. Todos são curados. Por quê, pastor? Jesus quis curar. A Bíblia não diz que eles creram. Jesus quis curar. Às vezes eu e você podemos não crer suficiente. Que às vezes falta fé, às vezes falta crer um pouquinho mais. Mas sabe por que Jesus me deu essa palavra? Porque o avivamento dele chegou aqui. Ele está dizendo: filho, eu vou te curar. Filha, eu vou te curar. Eu vou visitar o teu pulmão, eu vou visitar o teu rim, eu vou visitar seu sistema imunológico, eu vou visitar as baquetas do seu coração, eu vou fazer ela subir. Eu vou visitar teu coração, eu vou visitar o teu rim, a sua coluna, eu vou visitar os seus ossos, eu vou visitar o teu sangue, eu vou te curar, eu vou te curar. Pega a palavra, pega a revelação, eu vou te sarar. A unção de cura já está liberada enquanto eu estou aqui pregando.
A unção de cura, de milagre já está liberada enquanto eu estou aqui pregando. Enquanto eu estou pregando, Jesus já está curando. Enquanto eu estou pregando, Jesus já está sarando. Esse inchaço está indo embora, esse caroço está diminuindo e vai sumir. Essa infecção, essa dor desse mal vai sair, porque Jesus cura, sara. Ele está aqui nos avivando esta noite. Aleluia, glorifique a Ele, que é Ele que está te curando. É Ele que está te sarando, é Ele, Jesus, que ainda cura e sara. Todos foram curados, todos foram sarados. Eu quero caminhar para o final aqui pregando para você. Que eu disse, não parou pela sogra de Pedro. Toda a multidão, todos que chegaram lá foram libertos, os que eram oprimidos, e os que estavam enfermos foram curados. Curados. Sabe por que Jesus te trouxe aqui? Para te dizer que o avivamento chegou para ele te curar. Eita! Porque a medicina desenganou e enganou, Jesus está te curando hoje. Você vai fazer novos exames. Ecamal é céu, Toribi kemal é seviti cantone cheque faça. Tonemini catore que vede soque mantono cheque faça caturia canoche. A com que a cefaitus, como nu se flacierque. Menerei de mirquierques, plovientre como onde é. Há uma unção de cura aqui. E Jesus já começou a curar vidas aqui. Faça novos exames, que não vai constatar mais nada, e você vai dar o testemunho. Participei, aleluia, da festa do Projeto Girassol, e Jesus falou que estava me curando, me sarando e me curou. Eu estou contando meu milagre, a minha bênção, a minha vitória, a minha provisão, porque o avivamento chegou e me trouxe bênção, o avivamento chegou e me trouxe vitória, o avivamento chegou e me trouxe sinais, trouxe milagre, o avivamento chegou e eu estou vendo mais de Jesus, porque é Ele que está me avivando. É Ele, é Ele. Quantos creem que é Ele? Quantos têm glória para Ele? Jesus é o Senhor do avivamento na casa de Pedro. Jesus é o Senhor do avivamento na sogra de Pedro, naquela multidão, na minha vida, na sua vida. É Jesus que nos aviva. E um grande avivamento naquela região agora. E sempre Jesus fazendo mais. Se você abrir a sua Bíblia, eu marquei aqui em Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, dos versículos 1 a 11, Mateus capítulo 3, versículos 1 a 11. Se você quiser marcar, marque, eu tenho um resumo aqui para te passar do que acontece aqui. O avivamento acontece aonde aqui nesse texto? Deserto da Judéia. Eita, meu Deus, é forte demais. Acontece no deserto da Judéia. E quando o avivamento acontece no deserto da Judéia, quem é que está nesse avivamento? João Batista. Eu vou repetir. João Batista, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Cheio do Espírito Santo, eu vou repetir. Vou dar ênfase nisso aqui. Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Pega a palavra, pega a revelação aí. Sabe por que você está aqui? Porque desde o ventre da sua mãe você já foi avivado, já foi cheio. Teve o tempo para a consumação da salvação, da rendição. Mas Jesus já tinha um projeto preparado, já tinha um plano perfeito. Glorifique a Ele, porque você é um plano perfeito. Você é um plano perfeito, como João Batista era. Um plano perfeito de Deus. Um plano perfeito do Senhor Jesus. Isso aqui é forte demais. É tremendo demais. E o que João Batista faz? Com grande avivamento, detalhe, no deserto. Eita, isso aqui é forte demais. Aí tem gente pregando aí, ensinando, querendo fazer tanto movimento para o avivamento acontecer. O movimento que traz a multidão é a palavra, e que gera o avivamento que traz a multidão. No deserto, a multidão vem. Por quê? João Batista tem a palavra. Eita! Eu vou repetir. João Batista, cheio do Espírito Santo, tem a palavra. Raça de víboras. João Batista tem a palavra. Arrependei-vos. Eita! João Batista tem a palavra. João Batista tem a palavra viva, a palavra rema, a palavra que liberta. Aonde? No deserto. Não é no grande templo, é no deserto.
Olha que forte, que tremendo. Para milagres acontecer, maravilhas acontecer, não precisa um palácio. Está entendendo? Pega a palavra, pega a revelação. É bom se for, é bom. Não precisa um banquete, também é bom se tiver, é bom. Mas ainda que seja um lugarzinho no deserto. Eita, o Espírito Santo chega lá. Ainda que seja um lugarzinho no deserto. Ele via Badacheve, a cantor da Mahai. A palavra chega lá. E quando a palavra chega, tem vida. Quando a palavra chega, a morte vai embora. Quando a palavra chega lá, tem alegria. Não é assim, missionária Jaqueline. Não é assim, não é assim no sertão. Eita, chegou lá e alegria. Chegou lá e avivamento. Chegou lá e cura. Chegou lá e bênção. Chegou lá e vitória. É avivamento, é a palavra. Não importa o lugar. É a palavra, é o avivamento. Jesus chega e tudo muda. As coisas novas acontecem. Pega a palavra, pega a revelação. E o povo com João Batista. Irmão, você acha que tinha tempo da João Batista ficar conversando? Não. É arrepender, era uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Olha só, é arrependemos e seja batizado. Se arrepende do seu pecado, crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus para salvação, seja batizado. Jesus está vindo para salvar. Após mim vem um que é mais poderoso do que eu. É ele. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas, suas sandálias. Não sou digno de nada disso. Mas ele é o que vem após mim. E é ele que vos... Eu estou batizando com água, mas é ele que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. É ele que vem após mim, nesse deserto que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pega a palavra, pega a revelação. Quem já foi batizado com o Espírito Santo com fogo aí, levanta a mão, glorifica, porque é ele, Jesus que te batizou e ainda batiza. Eu vou repetir, ele batizou e ainda batiza. Eita glória! No deserto uma multidão vem. Coisas novas começam a acontecer, pessoas que recebem o avivamento através de João Batista têm mudança de vida, mudança de atitude. O que pecava não peca mais, o que fazia de errado não faz mais, o que era não é mais, agora é um novo ser em Cristo, um novo servo, um novo filho, uma nova filha. Pega a palavra, pega a revelação. Você que foi avivado, que já foi cheio de Jesus, você já é um novo servo, uma nova serva, você é um novo filho, uma nova filha, tem uma nova vida de Cristo em você, uma nova vida de Jesus em você. Quantos têm essa nova vida? Quantos creem nessa nova vida com Cristo, com Jesus? Glorifique a Ele, que a palavra é o avivamento, é Ele que chegou até nós. Vamos caminhando para o final. Pega a palavra, pega a revelação. Se você abrir a sua Bíblia, aleluia! Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 8, dos versículos 1 ao 4, um avivamento acontece no leprosário. Vou repetir, um avivamento acontece em um leprosário. Aonde? Em Cafarnaum. Olha a região. Deserto, agora não é mais deserto, agora é em Cafarnaum. Aonde? Jesus está. Pega a palavra. Aonde Jesus está, tem milagre. Aonde Jesus está, tem curas. Aonde Jesus está, tem maravilhas. Aonde Jesus está, tem acontecimentos inéditos. Lá em Cafarnaum, no leprosário, Jesus está curando. Aleluia. Jesus está curando. Jesus está purificando. Jesus limpa o que estava contaminado lá em Cafarnaum. Pega a palavra, pega a revelação. Deixa eu conjecturar aqui agora, permita-me. Quando Jesus entrou na minha vida, na sua vida, nos avivando, todo pecado, toda imundície, ele nos purificou. Éramos leprosos no pecado deste mundo, mas Jesus nos limpou, aleluia. Jesus nos purificou. Você é purificado, você é purificada, você é limpo, você é limpa. Já estás limpado por Jesus, limpa por Jesus. Só quem está limpo glorifica, limpo pela palavra, limpo pela presença, limpo pelo mover do avivamento. Glorifique a Jesus,
porque aonde ele está ainda tem milagres. Eu vou repetir, aonde Jesus está ainda tem milagres. Vem comigo para a Bíblia. Sempre quando Jesus entra, não importa o ambiente, aonde ele chega com avivamento, coisas novas acontecem. Evangelho de Mateus, capítulos 14, dos versículos 13 ao 21. Eu separei aqui. Mateus 14, dos versículos 13 ao 21. Agora, em outra região, deserto, Cafarnaum, agora Betsaida. Lá em Betsaida, Jesus multiplica os pães e peixes e alimenta uma multidão faminta. Mais de 5.000 homens, mulheres e crianças. Eu estava conversando com um professor de matemática sobre isso. E ele falou, matematicamente falando, se a gente for olhar matematicamente falando e de forma física, se a Bíblia não fosse sobrenatural e se Jesus não fizesse o sobrenatural, a Bíblia, nesse texto, estaria mentindo também. Estaria falando mentira. A Bíblia, melhor dizendo, estaria mentindo se ela não fosse espiritual. E se o que Jesus faz não fosse sobrenatural. Nesse texto, disse o professor de matemática para mim, que esse texto não seria verdadeiro. Porque, matematicamente falando, 5.000 homens e mulheres, contando crianças. Ah, quem é do tempos antigos aqui sabe. É de 6 crianças para cima. 6, 8, 10, 12. Naquele tempo, muito mais. Vamos pôr aí 15. Vamos pôr aí. E aí vai. Vai a rodo. Eita, é muita criança. Então, ele falando, matematicamente falando, vai chegar, vamos colocar aí uma conta média, matematicamente falando, naquela época, cada criança, 5, 10, 15, 20, 30 crianças. E tem família que vai sendo uma escadinha, né? Um atrás do outro. Igual uns coelhinhos, um monte, né? É assim. Aí ele falou, mas como esse texto e a Bíblia é espiritual, e como Jesus ele faz é o sobrenatural, eita, para praticamente 20.000 pessoas, não 5.000, 20.000 pessoas falando matematicamente falando disso, professor, então é muito milagre. É muita maravilha. Isso aqui é prodígio, é sinal. Só Jesus para fazer esse avivamento, só Jesus para fazer essa maravilha. Irmãos, é esse Jesus que eu estou pregando. Eu estou pregando Bíblia, estou pregando a palavra. É esse Jesus que está aqui. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Se você precisar de pão, ele tem. Se você precisar de água, ele tem. Se você precisar de peixe, ele tem. O que você precisar, ele tem hoje e vai te dar. O que faltava não vai faltar mais. Pega a palavra, pega a revelação. O que faltava não faltará mais. Quem é o sumo pastor? Davi disse em Salmo 23, Adonai, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pega a palavra, pega a revelação. Faltou até hoje, mas não vai faltar mais. O avivamento chegou aí para não faltar mais. Eu vou repetir, isso aqui é profético. O avivamento chegou aí. Eita, meu Deus, arrepiou aqui agora. O avivamento chegou aí para não faltar mais. Os celeiros vão ser abastecidos de Calabandagai. Aonde não tinha recurso, vai ter. Aonde não tinha apoiadores, vai ter. Alabandara surimi cantalamai. Aonde não tinha semeadores, vai ter. Ai, delebabachuri bicandalamai. Aonde não tinha apoiadores do projeto, mantenedores, Jesus está levantando mais de 10 mantenedores para esse projeto. Eu vou repetir, Jesus está levantando mais de 10 semeadores para esse projeto Girassol.
que odaravassai, dentre eles, alguns são empresários não convertidos e outros são convertidos que não são empresários, mas o Senhor tem dado muito para abençoar e vão semear nesse projeto, vão semear nessa aula. Por quê, pastor? Jesus chegou aqui para avivar mais esse projeto. Jesus chegou aqui para avivar missões. Jesus chegou aqui para avivar os missionários. Cadê os missionários aí? Cadê? Levanta a mão. Cadê os missionários? Jesus chegou para ti avivar. Vai ter mais obras novas, vai ter mais recursos, vai ter mais missões aí. E agora eu vou para o final e me encerro. Pega a palavra, pega a revelação. Eita, isso aqui agora é forte demais. Vem comigo para a Bíblia, vem para a revelação, vem para a biblioteca divina, vem. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Isso aqui é forte demais, meu Deus. Isso aqui é um banquete da palavra, meu Deus. Mateus 28, dos versículos 1 ao 20. Mateus 28, dos versículos 1 ao 20. Aqui eu encerro. Sabe aonde acontece o avivamento agora? Não é no deserto. Não é na casa de Pedro. Não é na sogra. Não é mais em Cafarnaum. Não é mais em Betsaida. Sabe aonde acontece o avivamento agora? Isso aqui é tremendo, meu Deus. No cemitério. Eita, eu vou repetir. Sabe aonde acontece o avivamento de Jesus agora? No cemitério. Imagina. Jesus chegando aonde, missionária Jaqueline? Tudo está morto. Jocely, tudo está acabado. Mara, acabou. Não tem mais vida. Os ossos estão ali. Alguns já, tempo. Alguns morreram recentemente, mas muitos ali já tempo. E aonde Jesus entra agora? Olha o cenário. Pega a palavra, pega a revelação. Olha o cenário. No cemitério de Jerusalém. Eita! Meu Deus, isso aqui é forte demais. No cemitério de Jerusalém. Meu Deus, isso aqui é forte. E o que acontece? A ressurreição de Jesus. Eita! Pega a palavra, pega a revelação. E junto com a ressurreição de Jesus, um grande terremoto acontece. Eita, na moção deu glória, eu vou repetir. Um grande terremoto acontece na ressurreição de Jesus. Aleluia, tudo ali é sacudido. Eu vou repetir, tudo ali é movimentado, é sacudido, porque o maior avivalista de todas as gerações, Jesus, não está mais morto. Ressuscitou, vitorioso. Aleluia, glória a Deus, ressuscitou vitorioso. E dentre este movimento todo, olha no texto, estou pregando Bíblia. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Aonde o avivamento está acontecendo? No cemitério. Outros mortos são ressuscitados e são vistos andando, 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 caminhando. Irmãos, se isso não for avivamento, aleluia, eu não sei o que é avivamento. Aleluia, Jesus aviva até no cemitério. Eu vou repetir, Jesus aviva até no cemitério de Jerusalém. Aí tem pessoas olhando para a prostituta e dizendo, não tem conserto, está acostumada a pecar. Se Jesus entrar na vida dela, na vida dele, e ela querer mudança, Jesus entra, salva, liberta e ainda coloca para pregar para mim e para você. Abençoa a minha vida e a tua vida ainda. Pega a palavra, pega a revelação. Tem gente olhando para o drogado dizendo, drogado, caiu, ele está usando droga novamente. Caiu uma vez, não é a mesma coisa, não é mesmo. Porque quando o meu Jesus aqui da Bíblia levanta, ele não faz o pior, não. Ele levanta a pessoa melhor. A índole é outra, o caráter é outro, a vida é outra, a história é outra, a vida é outra. Eu conheço muitos que caíram, mas o meu
Jesus, o seu Jesus levantou. Estão firmes com Jesus avivado, cheio, pregando, fazendo a obra, ganhando alma. Enquanto aqueles que falaram, cadê? Você não vê cantando? Meu Deus, isso aqui é muito forte. Você não vê pregando, você não vê profetizando, você não vê fazendo mais nada. Estão assim, ó, estáticos. O avivamento foi embora, acabou. Jesus na vida deles, ó, apagou. Não tem mais luz, é só trevas agora. Aleluia, mas eu estou pregando para uma geração aqui nesse projeto. Tem uma festa aqui desse projeto. Aleluia. Para dizer para mim e para você, pela revelação da palavra, esse nosso Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos avivar. Tem avivamento no Brasil, tem avivamento no Chile, tem avivamento na Colômbia, tem avivamento na Flórida, sim, nos Estados Unidos, em toda a região da Europa, Itália, Roma, sim. Tem avivamento na Bulgária, tem avivamento na Argentina, tem avivamento na França, tem avivamento, tem avivamento, tem avivamento, tem avivamento, tem avivamento. O Senhor Jesus entra na casa de Pedro e leva um grande avivamento. Após a ressurreição de Jesus em Mateus 28, o avivamento não para, o avivamento continua. Sabe por que eu e você estamos aqui? Resultado de Mateus capítulo 28. Jesus, o maior avivalista, ressuscitou. E o avivamento não para, continua. Aí tem pessoas pregando, mas aquela igreja é fria, aquela comunidade é fria. Não existe igreja fria, existem pessoas que se esfriaram. Pastor, a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim, é verdade, muitos se esfriaram. Mas olha para mim, olha para você aí, olha para essa tela. Meu Deus, quantos avivados eu estou vendo aqui, eita! Quantas avivadas eu estou vendo aqui, quantos cheios e cheias de Jesus eu estou vendo aqui, quantos que o coração está queimando, calabandagassuri bicandalamarai, auide reva, paruque derramassi canchoramahai, elenie subidicandorabandahai. Olha você aí, ainda cheio, cheia, tem aflição, mas continua cheio, tem tribulação, mas continua cheio, tem a tribulação, mas continua cheio. Vem a tempestade, vai passar, vai vir bonança. Eu vou continuar cheio de Jesus, dando glória a Jesus, pregando Jesus, falando Jesus, profetizando Jesus, anunciando Jesus. Eu sou avivado, você é avivada. Aleluia! E eu quero encerrar aqui profetizando para você. Um grande avivamento já começou para a nossa geração. O fogo foi aceso pelo maior avivalista, Jesus. E ele está dizendo, filho, filha, servo, serva, a tocha está na sua mão agora. Espalha, espalha. Espalha. Quem quer espalhar, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Pura badagai. Pura mandagassori bicandalamahai. Espalha, espalha, espalha. A tocha está na sua mão. O coração já está aceso. Está queimando. Então deixa Jesus se usar. Prega que ele cura, que ele vai curar. Prega que ele liberta, que ele vai libertar. Prega milagres que ele vai operar. Jesus acendeu a chama. Acendeu um fogo que não vai se apagar. Pega a palavra, pega a revelação, o fogo está aceso, a chama está acesa, e ninguém vai apagar o fogo que Jesus acendeu. Eu quero encerrar aqui e voltar para a missionária Jaqueline. Só uma reflexão. Medite nisso que eu vou falar. Lembra de Mateus capítulo 25, as 10 virgens? As lamparinas acesas, o fogo aceso, porque tinha azeite. As outras 5, esqueceram do óleo do azeite, e o fogo se apagou. Tem muita gente, como as outras virgens, achando que tem fogo, mas o azeite já perdeu. Porque o que mantém o fogo aceso não é o mais fogo, é o azeite, é o que está dentro. Eita, meu Deus. O que mantém eu e você aceso
é o que está dentro. Jesus está aqui. Jesus está ali. Aleluia. E o que é ele que mantém a sua lâmpada acesa? Essa lâmpada não vai se apagar. Pega a palavra, pega a revelação. Eu quero encerrar aqui profetizando para você. Mantenha o azeite, mantenha o óleo na sua lâmpada e não deixa, aleluia, sem azeite. Porque se faltar azeite, faltar óleo, o fogo vai se apagar e vai ser só movimento. Então, aleluia, deixa Jesus te avivar mais. Deixa Jesus te encher mais, porque o grande avivamento começou e não vai mais parar. O fogo está esparramando e não vai mais parar. Pega a palavra, pega a revelação. Missionário Jaqueline, muito obrigado pela honra, pela oportunidade de estar aqui e ser abençoado com vocês. Um forte abraço a todos vocês. Como sempre digo, Jesus na frente e no controle sempre. E não perca a visão, não perca esse foco. O fogo está aceso, a tocha está na sua mão, o coração está queimando. Espalhe esse fogo. Espalhe, deixe espalhar. Glorifique o Senhor. Um forte abraço. Jesus te abençoe.